Ok, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, lição de quarta-feira. O título é Fidelidade ao Mandamento de Cristo. Antes de nós iniciarmos esse estudo, queremos te pedir que, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ponha suas impressões, estude conosco, coloque as respostas aqui nos comentários, no chat. Ficaremos felizes em ouvir, em ler, a sua resposta. Nesse momento, nós queremos te pedir que você pegue sua Bíblia, a sua lição e venha estudar conosco. Ok, queridos, queremos lhe convidar para uma oração antes de entrarmos no estudo da lição de quarta-feira. Queria pedir, meu amigo João Batista, você pode fazer a oração, pastor? Claro, vamos fechar os olhos. Querido Deus e Pai, o Senhor nos abençoe com Teu Espírito, para que possamos aprender a grande lição, que não fomos chamados senão para Te representarmos e sermos luz para as pessoas que estão em trevas. Nos ajuda como Tua igreja a despertarmos para que possamos cumprir a missão e que nesse papel, nesse desempenho, possamos abreviar a volta do Filho amado de Jesus e que Ele venha logo para nos buscar. Nos abençoe o que Te imploramos, em nome dEle. Amém. Amém. Bem, só para situar os nossos amigos que nos assistem, nós estamos com o álcool e gel aqui, as mãos higienizadas, os microfones, ok? Podem ficar despreocupados que estamos aqui nos protegendo, tá bom? Amigo, pastor João Batista, com relação à lição de quarta-feira, nós temos uma passagem interessante, 2 Pedro 3, verso 9. E o que é prioridade a partir desse verso com relação à fidelidade ao mandamento de Cristo? O interessante é o seguinte, o verso diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então a prioridade é a seguinte: o plano de Deus original é que todos sejam salvos, que todos se arrependam e se salvem. A grande questão é que muitas pessoas ignoram o conhecimento, muitas pessoas nem sequer chegaram a esse conhecimento de Deus. Então nós somos convidados para representar a Deus, sermos fiéis no convite que Ele nos fez. Se é desejo de Deus que todos sejam salvos, nossa fidelidade para com Ele é o representar para que as pessoas cheguem ao conhecimento, possam se arrepender e sejam salvos. Ok. E, Lucas, o que mais podemos aprender acerca da fidelidade ao mandamento de Cristo? Essa lição de quarta-feira. O Guia de Estudos ele vai citar aqui um texto, que é o texto de Atos, capítulo 13, verso 47. Nesse texto aqui, Paulo ele pega uma profecia que é dita lá no Antigo Testamento, lá em Isaías, e ele aplica essa profecia, tendo uma aplicação secundária à igreja e também a ele. E é interessante que ele diz assim, vou ler o texto, verso 47 do capítulo 13. Porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Paulo está falando que a igreja, ele e a igreja deveriam ser luz para os gentios, levando a salvação a todas as nações da terra. Então essa é a nossa missão. E se nós não cumprirmos essa missão, pode ser que nós como igreja percamos o nosso chamado aqui nesse mundo. Ok, então, se a prioridade de Deus é a salvação do pecador, e agora Ele também nos convida a sermos missionários, a levarmos essa salvação para outros, para que Cristo nos use, pastor Igor, tem uma pergunta interessante aqui na lição, que fala acerca do perigo que a igreja tem de se concentrar tanto em si e esquecer de ser missionário, o propósito missionário. E qual é o perigo que existe para a igreja de perder o foco missionário? Objetivamente morte. Perdoa-me. Objetivamente morte. E eu sei que foi sendo direto nessa resposta, mas temos que pensar, a igreja ela é um organismo vivo, então ela é orgânica. Então todo organismo vivo, quer quer não, foi feito para a reprodução. Precisa se alimentar? Claro que sim. Só que se esse organismo só se alimenta, não se reproduz, tem um problema. E tem que ser identificado o problema da não reprodução, porque pode se transformar na anomalia genética, e é isso que faz com que a igreja se torne atrofiada até a morte. Então a igreja foi feita para a reprodução, e não para a estagnação ou para si própria. Perfeito. Então aprendemos lições aqui interessantíssimas.
Claro que a prioridade de Deus é a salvação do ser humano. Deus nos convida para que possamos levar essa salvação para aqueles que estão perdidos. E a igreja, por ser um organismo vivo, ela precisa se reproduzir. E quando não estamos focados na pregação do evangelho, se a igreja perde seu propósito missionário, infelizmente esse organismo vivo vem a morrer. Então que possamos manter viva a chama do evangelho e anunciar a salvação de Cristo Jesus. Fique aí para a lição de quinta-feira e que Deus lhe abençoe.